Olá, nesta videoaula nós vamos falar sobre propriedades do limite. As propriedades do limite são importantes porque elas permitem que a gente calcule limites sem necessariamente ter que fazer todas aquelas contas que a gente fez no vídeo anterior. Ainda bem que a gente tem alguma coisa desse tipo. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai falar sobre a unicidade do limite. Então, ela é uma propriedade que parece boba, eu acho, mas que é de extrema importância. Então, sucintamente, ela diz que se o limite de uma função f de x, quando x tende a dá um certo valor L, e aí, por algum acaso, seu coleguinha fez o limite por alguma outra fatoração, alguma outra conta, e encontrou um valor m, então a unicidade do limite fala que esse L tem que ser igual a m. Não tem como um certo limite assumir dois valores numéricos diferentes. Os valores numéricos têm que ser necessariamente iguais. E por fim, a gente vem com algumas operações de limite. Aqui a gente vai supor que o limite de uma certa função f quando x tende a é L, e de uma certa função g quando x tende a é m. É o mesmo a nos dois. Aí, basicamente, o que diz, né? Quando a gente soma os limites, o limite da função soma de f com g, quando x tende a A, é a soma dos limites. Veja que L, isso aqui a gente poderia ter escrito assim também, né? L é o que? É o limite de x tendendo a A de f de x. E g é o limite, m é o limite de x tendendo a A de g de x. Então, prosseguindo, o produto de uma constante pela função é o produto do limite da constante pelo limite. Né? A gente pode pensar que a constante sai do limite e fica então c vezes o limite. O mesmo vale para o produto de funções. Né? Veja que aqui a gente poderia imaginar que era função constante. Né? Com esse daqui é um pouco mais forte. O limite do produto de funções é o produto dos limites. E a mesma coisa vale para o quociente. Então, o limite de f sobre g de x é o limite de f sobre o limite de g. Aí vem a parte importante, crucial aqui, né? Desde que m seja diferente de zero. Veja que aqui a gente tem uma fração, né? E se o denominador é diferente de zero, então ela está bem definida. Por isso que para essa parte aqui é importante a gente frisar que o limite da g tem que ser diferente de zero. Com esse conhecimento daquelas propriedades e com o conhecimento da definição de funções contínuas, a gente vê então já que a gente pode provar aqui facilmente que se f e g são duas funções contínuas, a soma de funções contínuas é uma função contínua, o produto de uma função contínua para uma constante é também uma função contínua, o produto de funções contínuas é contínua, e ainda mais, né, se g de a é diferente de zero, né, lembra que aqui g de a é exatamente o limite de g quando x tende a A, porque a função é contínua, certo? Então esse é o próprio limite. E aí se a gente usar a definição anterior, se g de A for diferente de zero, então a função vai ser contínua, né? f sobre g vai ser contínuo no ponto x igual a A também. E aí a gente pode usar essa informação importante para mostrar que toda função polinomial é contínua. Uma vez que uma função polinomial, para a gente lembrar, vou escrever aqui como p de x, ela era uma função do tipo a0 mais a1x mais an x elevado a n. A gente mostrou que toda função afim é contínua. E uma função polinomial ela é um produto de funções afim. A gente pode pensar que a gente chegou a mostrar que x ao quadrado é contínuo, né? E aí a gente pode separar aqui em cada uma dessas potências, né? A função constante é contínua. A1 vezes x é contínua. A2 vezes x ao quadrado é contínuo, porque x ao quadrado é contínuo. A3 vezes x ao cubo, ela é contínua porque a gente pode escrever isso como sendo A3x vezes x ao quadrado. E essa função a gente mostrou que ela é contínua, né? Porque
x é contínuo, x ao quadrado é contínuo, e aí o produto de funções contínuas é contínuo. Então aqui a gente fica com uma soma de n parcelas de funções contínuas, que é, por sua vez, também contínua. Então, né, toda função polinomial é contínua, bem como toda função racional é contínua. Aqui a única coisa que vale a pena a gente detalhar, né, é que quando a gente fala que ela é contínua, a gente está falando que ela é contínua em seu domínio. Está entre parênteses aqui. E o domínio de uma função racional exclui os pontos em que g de x é igual a zero, né? A função, o quociente, né? O denominador. Então, a gente pode falar que ela é contínua em seu domínio, ou de maneira mais sucinta, que ela é contínua. Agora, só para a gente finalizar esse vídeo, eu vou provar pela definição que a soma de funções, a soma do limite é o limite da soma. Então, para fazer essa prova, vamos passar para o outro programa aqui. Aqui eu tenho já o que eu quero provar, e embaixo aqui a definição de limite. Veja que L e M podem ser escritos, né, do jeito que a gente tinha feito antes, como se o limite de x tendendo a A da função f de x, e M é o limite de x tendendo a A da função g de x. Ok. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a definição de limite para provar, né, que vale essa igualdade. Então, primeiro vamos escrever o que a gente quer provar. A gente quer mostrar que, dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que, se a distância de x até A é menor do que delta, então a distância de f de x, né, de f mais g de x, até o limite que a gente está querendo, né, o limite que a gente está falando que é L mais M, até L mais M, é menor do que epsilon. Isso então é o que a gente quer. Vamos escrever o que a gente sabe. A gente sabe que o limite da f é L e que o limite da g é M. E isso, usando a definição de limite, significa que para todo epsilon maior que zero, existe um delta1 maior que zero para f, tal que se o x menos a é menor do que esse delta1, então f de x menos L é menor do que epsilon, para qualquer epsilon que a gente escolher. E da mesma maneira, para g, né, para todo epsilon, vai existir um certo delta2. Né? Esse delta não tem por que ele ser o mesmo, né? Para f e para g. Se x menos a é menor do que delta2, então é g de x menos m é menor do que epsilon. A gente pode manipular um pouco essa desigualdade, a gente está sempre querendo trabalhar com isso. Né? A gente pode manipular usando a desigualdade triangular da seguinte maneira. F mais g de x menos L mais m, a gente pode usar a desigualdade triangular e juntar o f com o L e o g com o m, porque esses dois a gente sabe estimar. Né? Então isso é menor ou igual que f de x menos L mais g de x menos m. Agora, se o x está a menos que delta1 de A, a gente sabe que o f menos L está distância menor do que epsilon. E se o x menos, se o x está menos que delta2 de A, o g está menos que epsilon de m. A gente pode juntar essas duas informações. Né? Se a gente escolher o menor desses deltas, então o x vai satisfazer ambas as desigualdades, o que vai valer dos dois lados aqui. Ou seja, tome delta menor do que o mínimo entre delta1 e delta2. A gente pode ainda escolher um número maior que zero, porque tanto delta1 quanto delta2 são maiores do que zero. Daí, se o x for menor que delta, a gente tem que f mais g de x, isso é menor ou igual, vamos escrever de novo, f mais g de x menos L mais m
f mais g de x menos L mais M é menor ou igual do que f de x menos L, que por sua vez é menor do que epsilon. E também para g. Então a gente tem aqui menor ou igual do que epsilon. Isso aqui é igual a 2 epsilon. E aí aqui, porque, né, como epsilon é arbitrário, 2 epsilon é arbitrário também, né? E aí aqui a gente conclui a prova. Ou seja, a gente pode ler assim, né? Dado 2 epsilon maior que zero, existe um delta, que a gente exibiu aqui, né? Delta é menor desses dois delta, um delta menor do que esses dois deltas. Se o x está entre zero e delta do ponto A, então essa desigualdade é menor do que 2 epsilon, que foi o cara que a gente pegou. Isso completa a nossa demonstração e completa o nosso vídeo também. No próximo vídeo, a gente vai fazer alguns limites, né, usando as propriedades que a gente provou sem precisar usar definição. Então, até lá.